Está no ar o programa Gilson Marques pelo YouTube, Facebook e é um prazer tê-los na audiência. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gilson. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Obrigado por estar convidando nesse momento. É um momento importante para mim. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas vamos fazer um grande bate-papo aí, se Deus quiser. Eu desde os 14 anos eu estou na área artística, certo? Então eu comecei lá desde com 14 anos e de lá para cá, né, como eu te falei, fui para vários lugares. Fui para São Paulo, eu morava em Campinas, fui para São Paulo, fui para o Rio, Santa Catarina e aí teve a proposta de vir para Hortolândia. E quando eu cheguei em Hortolândia, eu falei, bom, mexo com eventos, né? O que a gente vai fazer em Hortolândia? O que a gente tem aqui? A gente não tinha muitas opções. Lembra da antiga cerâmica? Sim, claro. Né? Acho que metade da cidade trabalhou na cerâmica ou na granja, né? Que o pessoal brincava, né? Foi verdade. Época. E aí o que acontece? Daí tinha cerâmica lá, estava desativada, tinha os galpões, e a gente falou, vamos fazer um show. Aí fui conhecendo o pessoal aqui da cidade, né? Que mexia com show. Falei, vamos fazer o show, e a gente começou a fazer show. Fizemos lá Planta e Raiz, fizemos show infantil da Batatinha, não sei se você lembra do Comando Maluco. Lembro, claro. Aí depois fizemos o Jorge Aragão, né? E aí, o que aconteceu? Nesse mesmo período, eu sempre mexi também com propaganda e com publicidade, e nesse mesmo período eu montei a primeira revista, que se chamava Em Foco. Em Foco? Em Foco. Certo, essa é a primeira revista, certo. A primeira revista já veio em 2008, na sequência, né? E aí os galpões pararam, não tinha mais galpão, não tinha mais nada, né? E aí veio o Open Shopping. E o Open Shopping, na época, eram muitas lojas, né? Era diferente da logística de hoje, eram várias lojas lá. E eu comecei a receber a proposta de começar a organizar os desfiles lá, dos lojistas. Certo. E aí comecei com os desfiles, sempre mexendo lá com o pessoal lá das lojas lá. E aí vinha a propaganda de um, de outro, divulgação. E fiz o meu primeiro concurso, que era o Garota Fitness. Puxa vida. Então, o primeiro concurso foi o Garota Fitness que eu fiz aqui em Hortolândia. Aí eu fiz o Garota Fitness, tá tudo, continuei com as propagandas, tá tudo. E aí chegou em 2013, eu falei assim, eu vou lançar uma outra revista, que daí eu já tinha parado com a Enfoco, porque eu estava com um amigo meu, ele era de Campinas, ele tinha parado, eu falei, agora eu vou montar uma outra revista. Que por acaso é o nome da TV hoje, que é a revista Interação. TVI. É a TVI, que é TV Interação, né? TV Interação. E na época... Você abreviou o nome aí. Abreviei para ficar mais fácil, para ficar mais prático, né? Qualquer TVI, fica mais prático. E aí foi a revista Interação. E aí eu ia começar essa revista no segundo semestre. Certo. E aí fui chamado e falaram o seguinte, eu preciso de você para poder organizar o concurso da rainha. Você aceita esse desafio? Isso em que ano? 2013. 2013, certo. 11 anos atrás. Aí eu falei assim, bora, vamos fazer. Eu não recuso, não mais trabalho, não recuso trabalho não. Aí em 2013 eu fiz o primeiro concurso da rainha. Foi no Shopping Hortolândia. Certo. Fizemos lá o concurso e foi uma experiência, né, diferente, porque rodeio eu nunca tinha trabalhado com rodeio. Foi a primeira experiência com rodeio também. Já tinha ido no rodeio aqui de Hortolândia e outros na região, né? Mas assim, de fazer o concurso diretamente é outro estilo de concurso, é totalmente diferente. Já fiz outros concursos lá para trás, né, em outras cidades, mas o do rodeio era bem diferente. Certo. E aceitei o desafio, foi. E aí o que aconteceu? Daí a pessoa falou assim, já que você vai lançar a revista, por que você não adianta e já lança a revista no rodeio? Aí eu fiz falei, vamos adiantar. Certo. Fiz essa correria, como diz, né? Puxei, peguei a rainha, que foi a eleita rainha, tirei a foto dela, coloquei na capa da revista e no dia do rodeio que iniciou, estava lá, a revista dentro do rodeio lá, divulgando lá. Rapaz, coisa rápida ali rápido, que você... falei a assim, sua ideia já colocou em prática. Eu vou juntar tudo e já unir o útil ao agradável. Então eu peguei a rainha, que era a atual rainha, né? Certo. Que tinha ganhado o título, na capa, divulgando a revista que era nova. Então, assim, a revista bombou, vamos dizer assim, né? Certo. Acabou, foi o seu primeiro trabalho aqui em Hortolândia, não, foi do rodeio, o segundo. Não, certo. de rodeio primeiro. De rodeio primeiro, isso. A primeiro trabalho. E a revista a segunda, isso, certo. Aí já lancei tudo ali junto, e começou em 2013. E aí foi onde o rodeio, o pessoal fala muito do rodeio, mas o rodeio aqui na cidade é o maior evento. É onde tem a oportunidade de ter os artistas aqui, né? Pois Porque não tem uma casa de show. Então você quer trazer um artista de nome, você não tem onde trazer. A não ser que seja no rodeio mesmo. Pois é. Acredito eu que seja aí o
o melhor, né, evento, Sim, não é isso? é o maior evento da cidade, é feito em comemoração ao aniversário da cidade também. Certo. Então une tudo útil e agradável. Então o aniversário da cidade é um momento onde monta lá um palco para poder dar oportunidade, né, para as pessoas assistirem show. Você quer assistir um show, né, vamos supor, de Fernando de Sorocaba, Maraíza, aonde você vai assistir? Aqui não tem, você tem que ir para Campinas e para a região. A gente não tem essa casa de show onde as pessoas recebem. Conta um pouco pra gente da tua. Você veio para Hortolândia, a gente foi falando sobre isso no início do bate-papo, mas quem que é o Adriano também, o lado dele artístico? Ele já trabalhou na Globo, para quem não sabe, trabalhou também no SBT, e ele vai contar um pouco dessa experiência pra gente, também da TV. Ele é uma pessoa tranquila, chega aqui, conversar com o Adriano, ele passa pra gente essa paz. Então, Adriano, conta pra gente um pouco da sua trajetória, o primeiro canal de TV que você entrou, o que era que você fazia na época, e você vai contar um pouco pra gente, né, Adriano? Vamos lá então. Então vamos desde o início, né, como eu disse. Pois é. Vamos desde o início. Eu acho que que acontece? Eu comecei lá atrás com uma banda de rock, acredita nisso? Puxa vida, você era roqueiro. Roqueiro, cabeludo, gostava de rock, gosto de rock até hoje, né? Mas certo. Não como antes, que eu vivia só do rock, né? Que eu gostava do rock. Então eu era cabeludo, roqueiro, e o que acontece? Eu montei a banda, rock pesado mesmo, não era rockzinho não, rock pesado. Bom, pra você ter uma noção, a gente tocou junto com a banda do Sepultura. Sepultura estava começando na época também. Puxa vida, Adriano, Sepultura. Sepultura hoje é internacional, né? Mas na época estava começando também, era início, era tudo, como a gente falava, era tudo molecada que tocava porque gostava mesmo, não estava nem querendo levar como profissão, né? Levava por lazer. E aí nessa época eu comecei com a banda e eu estudava, né? Normal, estava na escola, tinha o cabelo comprido. Uma colega minha de escola chegou para mim e falou o seguinte, falou assim: Adriano, você tem esse cabelo comprido aí e tal, eu faço teatro, e o meu diretor está procurando um rapaz que seja cabeludo, né, tem uma boa aparência, não sei o que, você tem olhinho claro, não sei o que e tal, e me chamou para participar do teatro. E eu era todo tímido, né, apesar de cantar, era vocalista da banda de rock, né, mas era uma coisa que eu fazia, era barulho, aquele negócio, coisa era diferente. Certo, mas você era tímido, mas gostava de barulho. Gostava do barulho ali, gostava. Certo. Mas assim, agora pro teatro era totalmente diferente, né? Ela falou assim, não, vai ser uma participação só. Que falava sobre as modas musicais. Então, né, vinha falando sobre as modas musicais e chegava no rock e ele precisava de um rapaz cabeludo, né? Para poder fazer essa participação. E o que era para ser uma participação virou um personagem. O diretor gostou e eu também me surpreendi comigo mesmo também. Acabei virando um personagem dessa peça, que eram as modas musicais. Puxa. E aí o diretor acabou falando assim, não, você entra pro grupo nosso aqui. Me deu uma bolsa, fiz o curso de teatro com ele, tudo profissionalizante, e continuei, né? Isso de 14 para 15 anos. Novinho ali. Era novinho. Roqueiro e roqueiro, tal, cabeludo. E aí o que acontece? Uma coisa puxa a outra. Naquela época, hoje é influencer, né? Hoje que pega influencer. Certo. Mas naquela época era muito desfile, era muito modelo, né? Para você fazer foto, aquelas coisas, tinha os comerciais locais e tal. E aí eu fui nesses cursos, né? Comecei a fazer curso de passarela, comecei a desfilar. Meu primeiro desfile na época, né? Fazia curso aqui em Campinas, meu primeiro desfile foi em Capivari, aqui na nossa região. E aí, depois disso, foram vários. E o que me destacou, né, nessa época aí foi um comercial que eu fiz para, não sei se você lembra, da Casa Ezequiel. Lembro. Que era ali na Campos Salles, ali, uma loja tradicional masculina, né? Sim. E eu fiz esse comercial assim e tal, sem menino ainda. Eu tava ali 20 com meus... anos. Não, tava com meus 17 anos. Menino. 17 certo. anos. Foi meu primeiro comercial. E aí o que aconteceu? Não tinha noção, né? A gente não tem noção, né? Como eu te falei, tudo de a gente... câmera, vai experiência aí, ali né? tudo a gente levava na brincadeira, né? Era como um hobby, né? Certo. E aquilo pegou uma repercussão que você fez o comercial e aquilo ali pegou bem. Né? Explorou bastante, né? Estourou bastante esse comercial, né? Meus amigos, o pessoal, todo mundo assistiu, a família toda, e aí, enfim. Aí eu falei assim, peguei o gosto pela televisão, né? Por causa do comercial, pô, chamou atenção, né? A visualização, tal, tudo foi legal. Falei, né? Gostei dessa parte aí. E eu tinha mais 2 amigos que faziam curso comigo também, e a gente começou a ir para São Paulo. Antigamente você tinha a TVS
que é onde passava, né, era o teatro, né, Certo. do SBT, onde tinha as gravações, e tinha um SBT, que era a produção, que não é Certo. hoje é um polo, né, tudo num Vila lugar só. Guilherme ali, ó. Era na Certo. Vila Guilherme. Vila Guilherme. Então você tinha ali, você tinha a TVS e o SBT, eram dois lugares diferentes. Certo. E aí a gente ia lá para assistir um programa e tal, tudo. E um belo dia eu fui lá, né, a gente gostava do programa Corrida Maluca, do Gugu. Tinha um Certo. programa Corrida Maluca, a gente gostava desse programa. E eu tô lá, e os homens não podiam ficar lá na frente, só ficava lá atrás, né? Era a última fileira e podia ter no máximo ali oito homens ali, era poucos homens. Até hoje, né? Você pode ver a auditória, sempre é mulher do Silvio Santos, no geral, nos programas. E aí, enfim, eu tô lá, olhei assim pra trás, assim, vi uma portinha lá, sabe o Rock? Sei. Rock, chega aqui. Aí o Rock tava lá, entrou com uns 20 garotos mais ou menos, tudo na minha faixa de idade. Entrou? É. Lá pra dentro, O certo. que eu falei pra você? Era muito tímido, certo? Era Certo. tímido. Mesmo assim, feito começar, era tímido. Aí fui lá na portinha, lá, bati na portinha, saiu o Rock. Ô Rock, é o seguinte, eu vi que entrou uns rapazes aí, né, estão fazendo um teste, como que faz pra mim fazer esse teste? Ele falou, fica aí, guarda aí que eu vou chamar a mulher lá. Aí ele foi, chamou, a moça veio, não tem como esquecer o nome dela, que chamou Ana Paula, o nome da minha esposa. Puxa. Aí veio a Ana Paula e falou assim, eu gostei muito do seu perfil, só que você me procura na segunda-feira lá no SBT. Porque os rapazes que estão aqui já estão, né, tudo já cadastrado, está tudo certinho para fazer o teste, não tem como eu colocar agora. Então vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, né? Falei, tá bom. E essas gravações eram de quinta-feira, né, do Certo. Corrida Maluca. Então a gente ia para São Paulo assistimos, acabei de assistir lá, fui embora. Na segunda-feira seguinte eu fui lá, já no SBT. Aí levei as fotos que ela tinha pedido, fiz o cadastro. Antigamente não era por agência como é hoje, né? Você fazia direto, né? Não tinha tanta procura, então era direto lá. E aí ela acabou me indicando, tem o Viva a Noite aqui também, faz lá também o seu cadastro. Me indicou alguns outros programas que tinham que precisava, né? Né? Na época a gente falava de modelo, né? Que é elenco de apoio, né? Na época. Certo. E aí, beleza. Eu falei assim, olha, e nessa época eu já trabalhava com produção. Já trabalhava com produção para uma agência. Certo. E aí eu falei assim, olha, eu tenho umas meninas lá, posso trazer para fazer o cadastro? Ela falou, não, pode trazer, a gente tem uma demanda grande, precisa sim. Tá bom, voltei para Campinas. 3 meses depois volto eu lá para SBT, para Ana Paula, para levar lá o cadastro. Quando eu cheguei assim, né, é diferente da nossa tecnologia de hoje, né? Quando eu cheguei lá assim, ela falou, não acredito que você está aqui. Puxa. Eu falei, mas por quê, né? Ela falou assim, olha aqui na minha mesa. Ela estava com a ficha minha na mão. Eu ia ligar para você agora. Você grava quinta-feira. Rapaz, eu hein? falei assim, tinha que ser, né? Tinha que ser. Não tinha jeito. Tinha que ser. Porque, né, você tinha que ligar, antes você ligava, deixava recado, você não tinha, né? Hoje é celular, você fala na hora, né? Antigamente não. E aí foi muita coincidência. Eu tava trazendo as meninas, né? Daí as meninas, nossa, o cara vai gravar, tá. Então não é furado mesmo, o negócio é de verdade. Elas fizeram o cadastro, teve algumas que já participaram comigo também. Então foi bem bacana. E aí eu comecei como elenco de apoio no programa do Gugu. Puxa. E por lá eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos lá no programa, no Corrida Maluca. E aí nesse meio tempo o que eu fiz? Falei, vou mudar para São Paulo. Mudei para São Paulo, tudo. Fui morar sozinho, já com 18 anos. Fui morar sozinho, falei, agora eu vou, né? O que aconteceu? O programa acabou. Ai. O programa acabou, mas eu era formado em eletrônica, né, e telecomunicações, e eu trabalhava na Avon, São Paulo. Certo. Então eu trabalhava à noite na Avon, para de dia fazer esses trabalhos, né? Certo. E a Avon fez uma reportagem comigo também, saiu lá no jornalzinho da Avon, fizeram uma Que coisa. legal. Foi bem bacana. E aí isso foi no ano de 1990, 90 quando eu mudei. Certo. Para 90. São Paulo, 90. Eu fiz 89 e 90. 89 e 90 eu fiz o Corrida Maluca. Aí fui para São Paulo, tava lá, né? Aí fiz alguns trabalhos na Gazeta, tinha algumas coisinhas lá que fazia alguns trabalhos. Fiz uma revista lá, comecei a fazer umas fotos para uma revista. Fiz comercial, vários comercialzinhos lá de loja, né? Desfile, todas essas coisas assim. E montei a minha primeira agência lá em São Paulo. Montei minha primeira agência lá em São Paulo e comecei com os cursos, comecei com as coisas e tal. E levava o pessoal para SBT para fazer teste nos outros programas. Tinha o Viva a Noite, que ainda tinha, outros programas lá. E levava o pessoal para participar. E aí eu comecei a mexer mais com a parte da produção, né? E deixei a minha parte de lado e acontecia assim, eu levava as meninas para fazer um teste.
Eu gostei do seu perfil, você grava com a gente também. Então eu acabava fazendo isso daí. E aí na época, né, como todo jovem, né, na época, Uhum. que o sonho aqui que era Malhação. Todo mundo queria ir pra Malhação. E o Adriano Certo. também não queria Você ser queria diferente. também. Falei, eu vou ter que ir pro Rio de Janeiro, né? Mudei pro Rio de Janeiro. Fui Rapaz, pro Rio de que Janeiro. história, hein, Adriano? Aí fui pro Rio de Janeiro, falei, vou atrás do E eu que- vou entrar na Globo. Falei, vou entrar na Globo, de um É. jeito ou outro. tem que Além entrar na do programa é Globo, né? Globo. Na época, É, o auge, né, da era o Globo. auge. E a Malhação era o sonho de todos os adolescentes, né? Você já tinha feito o curso, né? Teatro? Não, já tinha já meu então. registro, tudo tava Você falou pro agora, PNT. já tinha trabalhado na TV, né? Sim, No já tinha Gugu. experiência, já tinha pego, já. Certo. Porque eu fui muito. Sempre mexi com fotografia, fiz curso de fotografia cedo. E lá, quando eu levava as meninas para participar, eu rodava todo o estúdio para poder tirar foto. E nisso de tirar foto, de ficar rodando, eu sempre observava as câmeras também. Ficava, né, pegava amizade com o pessoal explicava e tal. Então, assim, eu nunca tinha feito um curso de câmera na época, né? Eu estava aprendendo, literalmente vendo eles mexer e tal, eles explicavam tudo mais. Né? Tinha essa liberdade, antigamente era bem, bem legal. E, enfim, aí eu falei, vou pro Rio de Janeiro. Cheguei pro Rio de Janeiro lá, tal, tranquilo, falei, vamos começar. Cheguei lá, tal, para fazer o teste. Fazer o Opa. cadastro. Você faz o cadastro, né? Tem, o pessoal não sabe esquema, tem todo esquema para você poder, né, fazer. Aí fui lá, fiz o teste, fiz o cadastro e tal, tudo. E fui fazer o teste da Malhação. E na época eu não consegui entrar porque o que acontece? Eu era malhadinho, tá tudo, né? Novinho, tinha um corpinho legal, não tô assim que nem hoje, né? Mister, né? Você era galã. Era galã na época, né? Adriano Mônaco galã. Na época eu tava melhorzinho, vamos dizer assim. Certo. Só que eu nunca tinha aquela definição mesmo, aqueles monte de gominho, não tinha. Tinha um corpo legal, atlético, eu sempre fiz esporte, mas não tinha aquela definição toda. Então, para entrar no elenco de apoio da Malhação, eu não consegui. Mas eu consegui fazer algumas participações, né? Com fala, com tudo. E eu fiz essas participações, acabei fazendo. Fiz Malhação, fiz Pecado Capital, Suave Veneno. Qual mais novela que eu fiz? Terra Nossa. Terra Nossa foi bem legal, foi bem bacana. Rapaz, hein? E aí, o que acontece? Aí eu comecei também a fazer uns comerciais lá no Rio. Peguei uma revista para fazer lá. Eu fiz várias edições dela, que era tema de casal, sabe? Fiz várias, fiz para Manchete, antiga Manchete, revista Manchete, a TV Lembro, Manchete. hein? Ótima, Cheguei, né? Revista. Cheguei a fazer também trabalho para eles. Aham. E aí o que aconteceu? Daí eu falei assim, agora tem que ter uma estabilidade. E aí eu peguei uma agência que me levava para fazer esses trabalhos. Eu falei assim, olha, eu trabalho com produção, tá tudo. Aí a mulher falou assim, não, então faz o seguinte, ó, tem aquela mesa ali, ó. Você senta ali é a nossa secretária, tem um telefone para você usar, o que você arrumar de trabalho, 10% é seu. Falei, tá bom. Tá certo. Falei, né, falei, vamos começar. Aí, só que eu era novo lá no Rio de Janeiro, não conhecia nada, não conhecia ninguém. E agora, o que eu vou fazer? Antigamente, como que era? Você catava a lista telefônica, lembra? E ia procurando, né? Procurando. É. E aí veio na minha cabeça o que? O Shoptime. Sabe o canal só de Sim, propaganda? sim. Já tinha na época, Já né? tinha o Shoptime. E Sucesso tem um ainda, era um estúdio sucesso, lá, eu tem lembro. estúdio, tem tudo lá. É. E aí eu falei assim, eu vou atrás do Shoptime. Fui lá, tal, conversei com eles e tal. Nenhuma agência, nunca tinha ido procurar eles. Quando eu cheguei lá, falei assim, mas você não presta serviço para a Globo? Eu falei, presto, tal. Mas você vai vir aqui no Shoptime, então todo mundo ficou encantado, né? E aí me trataram daquele jeito para poder, né? E eu comecei, então, tudo que você via ali no Shoptime, aquelas senhorinhas, creme para ruga, eu lembro que tinha uns aparelhos que chamavam Arbitrone, que colocava para as meninas que estavam tremendo, né, na barriga, aqueles exercícios, um monte de coisa. Todos aqueles modelos eu levava. E eu fui a única agência que prestou serviço para eles. E aí comecei a ganhar um dinheirinho, né, com isso daí e tal. Sim. A dona da agência chegou, olhou assim, né, gostou do meu trabalho, né, tá, pô, o cara é esforçado, né, tal, tudo. Falou assim, ó, tem uma gravação lá no Projac, tá aqui para você, faz isso aqui para mim. Aí comecei a produzir para o Projac. Comecei a fazer a produção lá. Aí ela falou, tem mais uma aqui e tal. Olha, tem uma novela, faz isso aqui para mim. Foi dando. Ela chegou no final do ano e falou assim para mim, ó, eu vou ser o que eu estava precisando. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu quero fazer cinema, faculdade de cinema, e eu não tinha nenhum produtor para ficar aqui. Você vai assumir a produção aqui, você toca a agência aqui, e eu vou fazer a minha faculdade. Aí ela me deu a agência literalmente na mão para me tomar conta, né, nessa parte de produção. Fiquei sendo o produtor geral da agência e tomei conta do Projac, lá como diz, né? Rapaz, que legal. Nas novelas. E a gente chamava de produto. Certo. Né? Cada novela no produto. Então, por exemplo, eu fazia a novela das 8, a próxima das 6. Aí eu comecei a fazer produção para Malhação. Fazer para Malhação, Carga Pesada,
Linha Direta, lembra Linha Direta? Acho que vai Lembro. voltar agora. Aham. Você Decide, que era aquele que você nem escolheu o final. Fiz Didi, fiz. Que mais? Caldeirão do Hulk, fiz Faustão, que tinha as modelos que ficavam lá na frente. Você que Toda a tomava parte de conta ali, produção, né? Certo, É que eu falo assim, nas novelas, tirando o elenco, que quem escolhe o elenco é o diretor, né? certo. Ele que faz a escala do elenco. Uhum. Mas, por exemplo, vai precisar de uma namorada pro ator lá. Então eu tinha que arrumar essa atriz que ia ser a namorada. Vai nascer bebê, então eu tinha que arrumar os bebês para fazer. Precisa de um carro de cena. Exemplo, uma curiosidade. Quando o Mr. M, lembra do Mr. M? Lembro. Mr. M. Lembro. Ele veio no Brasil É. e uma das exigências dele foi que tinha que ter um Impala 1950 conversível. Impala? Um Impala. Lá vai eu Puxa. atrás do Impala, consegui lá em Niterói. É. O Impala veio no guincho, foi lá para ele andar a orla com o É. Cid Moreira fazer entrevista. Então, tipo assim, que Tudo as você loucuras tava que ali tinha, encaixando. Você tinha que arrumar ali. Aham. O diretor da Globo era assim: existe, se existe, eu quero. Tipo assim, entendeu? Não- Então, Você tinha que correr você atrás. tem que ter. Não Certo. tinha, não. Se existe, você tem que arrumar. Já chamava o Adriano. Tinha que se virar lá. Você corria atrás. Corria atrás. Achou o tem que dar um Impala, ajeitou tudo lá e jeito. E foi embora. gravou. O Mr. M lá. Mr. M. Foi embora lá com o Cid Moreira. Que bacana, Adriano. E E por aí vai. que história. Mas o porquê que você deixou, né? E muita gente vai tá perguntando isso, né? O Adriano, ele passou pelo Gugu, SBT, Globo, Shoptime, né? Que história legal. Teve aí, poxa, trabalhou com o Didi, né? Trabalhou com Chico Anísio. Chico Anísio, né? Todos os. Eu tô ruim de nome, viu? Tô ficando velho, eu acho. Né, mas é assim mesmo, a gente Com vai. todos os Antônio Fagundes, né? Que fazia Carga Pesada, Sim. fiz novelas com ele. Nossa, Raul Cortez, que faleceu, a gente fez Terra Nossa. Até tem uma cena que tá no meu Instagram que eu coloco lá, uma brincadeirinha, que ele zoava muito. Tem vários, né? Que a gente. Todo esse pessoal famoso, Regina Duarte, Certo. toda essa galera, cinema, fiz cinema lá também. É. Né, tem muita coisa lá. Ô Adriano, antes de você responder pra gente, né? Tem amigos aqui mandando bom dia, né? Bom dia a Kate Mary, o Edson Luiz Ferreira, bom dia. Josimar, parabéns pelo programa. Clarice Laura, também Cristiane Souza, o meu amigo Tedeschi, grande radialista. Antônio Carlos Tedeschi, bom dia. Eliano Ramos, Lucas Ribeiro também está acompanhando aqui o bate-papo. Show, meu amigo Gilson Marques, abraço ao Adriano Mônaco. Bom, a pergunta é a seguinte, Adriano. Por que você deixou a Globo, né? Poxa, a Rede ganhava? Viajava o Brasil inteiro com gravações, né? Pois que é. que eu saí? Por quê? Então vamos lá. Também não sei. Você também não sabe? Não sei se tô brincando. Vai lá, Adriano, que conta acontece? pra gente. Era uma vida ótima, tá? Muito ótima, muito boa. Glamour, né? Glamour, a pessoa fala assim, mas e os artistas e tal? Igual a gente tá sentado aqui, são pessoas comuns igual a gente, certo? Então a gente sentava para almoçar junto, para conversar, para bater papo. Por exemplo, ia ter uma estreia de uma novela. A gente ia para um lugar fechado, né, que era reservado só para o elenco e nós da produção. Então a gente assistia todo mundo junto, comentava o primeiro capítulo, né, falava como que era, né? Então todo mundo vibrava e também às vezes no fim do capítulo, quando era o último capítulo, se reunia também para fazer essas comemorações. E nunca, né, quando eu falei para você que eu saí de Campinas, fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Rio, nunca, por exemplo, imaginar que eu ia para uma casa do Wolf Maia para assistir um episódio de uma novela, de um seriado, né? E a gente frequentava e virou pessoas assim comuns. Sim. Então, para mim hoje não tem aquela coisa assim, olha, fulano, nossa, não tem isso para mim. São pessoas igual a gente. Certo. Né? Conheci muitos artistas, muita gente não tem nada disso, não tem nada especial. Eles têm a vantagem de estar o tempo inteiro ali na tela, são conhecidos, né? Tem o nome. Mas em termos de pessoas é igual, não tem Certo. diferença, né? Enfim. E aí tava super bacana o trabalho, só que era uma correria, Gilson. Como eu falei, eram 10 produtos. Não tinha uma vida assim, não tranquila, tinha vida, né? Não. Paz eu não tinha. Era de segunda a segunda. Por quê? Porque às vezes você marcava uma cena hoje, que nem a última novela que fiz foi o Beijo do Vampiro.
Beijo Vampiro já está falando, Vampiro à noite. Então eu gravava durante o dia os outros programas e às vezes virava à noite com o Beijo do Vampiro. Então, como eu te falei, era o produtor geral. Então, para aquelas 10 gravações que estavam acontecendo, tinha que ter gente lá, os fiscais, tinha que ter os figurantes, tinha que ter tudo funcionando. Então isso eu trabalhava que nem louco. E às vezes chegava, por exemplo, uma vez que eu lembro uma cena da Padroeira, a novela Padroeira, o diretor ligou 10 horas da noite e falou o seguinte: a gravação de amanhã mudou, eu preciso de uma pessoa que não tem uma perna, uma pessoa que seja deficiente visual, Meu Deus, e hein? uma outra que não tem um braço. Mas assim, Do dia da noite pro dia. poderia fazer várias montagens, sim, não, mas eu quero pessoas reais. Aí lá vai o Adriano, 10 horas da noite, para estar 6 horas da manhã lá no Projac. Aí você tem que correr atrás e conseguir. Mas Certo. enfim, foi uma cena maravilhosa. Quem procurar aí no YouTube ou no Globoplay aí, Você buscou. essa cena aí foi maravilhosa. Mas você buscava onde isso, Eu Adriano? tinha um cadastro enorme. Entendi. Porque que acontece? A TV Globo, na época, ela tinha 12 agências cadastradas, né, para prestar serviço nessa parte. Só que dessas 12, 3 eram as mais top, vamos dizer assim. E eu era uma dessas 12, das 12, era uma das mais top. Das top, dessas 3. Rápida e top. E aí tinha eu e outro rapaz, a gente brigava muito, mas brigava na luta de querer ser o melhor, entendeu? Certo. Eram os dois que brigavam lá na frente, lá para poder... Principalmente quando era a mesma novela, que no mesmo produto. Aí a briga era feia. Porque tinha aquela coisa, você gravava com ele, você não gravava comigo. Você gravava comigo, não gravava com ele. Tinha aquela rivalidade mesmo legal. Mas a gente fazia um bom trabalho, era uma disputa saudável, nunca brigamos assim, literalmente, né? Tinha aquelas discussãozinhas por causa de trabalho mesmo, mas era saudável. Eu acredito que ele não esteja vendo, mas um abraço pro Werner. Teve grandes discussões a gente. Mas era gostoso o trabalho. Mas bom, né? Discussão para chegar no onde tem que ser, né? Para os dois, os dois fez um bom trabalho, né? Humildemente dizendo. E aí o que acontece? E aí a gente estava nessa luta, nessa correria, então era dia e noite. Então cancelava uma cena, você tinha que fazer de segunda a segunda. Então o que aconteceu? Chegou um momento que eu falei assim, eu sou filho único, perdi meus pais cedo, né? Sozinho na vida. Eu falei, vai bem ali, razoavelmente bem, tinha uma vida tranquila, gostosa, estabilidade, mas e aí? O que eu faço na minha vida? Só isso? Não, eu preciso ter alguém. E lá eu não confiava em mulher nenhuma. Porque para mim, qualquer mulher que chegava perto de mim, para mim era interesse, para entrar na Globo, alguma coisa e tal. Eu não confiava, não adianta. Que história, Adriano. Quer dizer, você era visto como uma porta para entrar na Globo. Para mim era isso. Porque você tinha acesso a tudo lá, tudo, né? Então, programas, sucesso, né? Para mim era isso, não adianta, nenhuma convencia. Falava, não, eu gosto de você, tá bom, obrigado. Você tinha quantos anos que você queria mudar de vida? Aí eu já estava com meus 33 anos, mais ou menos. 33, certo. Eu falei, não, tá na hora. Ainda até brincava, tem um casal de amigos lá também, lá no Rio, né? E eu falava para ele, vou ficar para titio mesmo. Eu falava, acho que vou adotar uma criança. Falava de adotar uma criança, né? Eu falei, vou adotar uma criança e pelo menos eu não fico sozinho. Mas para mim, eu fui uma pessoa que tive uma mãe que eu não vejo uma mãe ser tão carinhosa e tão boa como minha mãe foi para mim. Então eu falava assim, mas também por outro lado eu vou tirar isso do meu filho, vamos dizer, se eu adotar uma criança de não ter uma mãe. E a figura materna é importante, não tem jeito. Exato. Eu como pai, sou pai presente, mas a mãe é mãe, não adianta, pode falar o que for, mãe é mãe. Né? Claro que é caso de caso, mas no geral, né? No geral, mãe é mãe. E aí eu falei assim, né? Falei, não vou casar mais, não tem jeito, tal, tudo. E aí eu falei assim, mas eu tenho que sair daqui então. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que sair daqui. Resumindo, eu peguei um rapaz para treinar, que ele até trabalha até hoje lá, o William. Falei, William, vou treinar você, quando chegar o final do ano eu vou embora. Avisei todo mundo. Tá bom, você vai embora, tá bom. Ninguém acreditou. Peguei ele desde janeiro, fui treinando. Quando chegou em novembro, eu falei, tô indo. Ninguém acreditou. Saí, fui embora. Você não tinha lugar para ir, você falou, tô indo, é isso? Tô indo, saí do nada, não tinha nada. Eu só queria sair. Que coragem, hein? Você queria... Isso depois de 10 anos. Gente dos 10 anos trabalhando ali na Globo. Eu falei assim, cansei. Agora é hora de ir embora. E aí saí. Certo. Vamos fazer um resumo, porque tem mais coisas, tem coisa interessante, mas resumo. Saí de lá, depois de 3 meses, conheci a minha esposa. Depois de 3 meses, casei com ela. E meu sonho era ter uma menina. Depois de 3 anos, eu tive minha filha.
Quer dizer, Me realizei. você falou, né, que saiu já em 3 meses, Conheci minha esposa. conheceu a esposa, Ana Paula. não falou nada de Globo, né? Eu acredito eu, né? Não, que- não tinha- mas também poderia falar, mas não porque- estava mais, né? Não, porque eu não estava mais. Mas você tinha esse medo. Não, até então, Antes, eu né? depois, como eu não estava mais, eu não tinha coisa. Aí eu lembro que eu falei para ela, né? Vamos dar uma sequência, né? Daí eu saí e tal. Saiu, casei. ficou com ela. Aí o que acontece? Aí eu vim parar em Hortolândia, né? Certo. A gente tinha vindo para uma proposta aqui, acabou não dando certo. Ah, E aí tinha um rapaz lá que ele tem uma escola de atores em Santa Catarina, né? E ele tem um curso profissionalizante e tudo mais. Ele falou assim: olha, eu preciso de você para fazer avaliação de interpretação para TV. E acontece, eu tenho os alunos, né? Tem um rapaz aqui de teatro que ele faz a avaliação para ver se eles estão bons, mas de TV eu não tem ninguém. Preciso de você para fazer essa avaliação. E ele já tinha me, como disse, cantado lá atrás quando eu trabalhava na Globo. Eu falei: não dá tempo, eu não consigo ir para Santa Catarina e voltar, tem gravação todo dia, né? Ficava inviável. Daí ele falou assim: agora que você saiu, você não tem mais desculpa. Eu falei: tá bom, então vamos embora. você foi pra lá. Aí fui, minha esposa ficou aqui em Hortolândia. Você já estava Eu fui, casado. é. Mas, ô Adriano, você casou aqui em Hortolândia, Não, é isso ou não? casei no Rio, minha esposa é do No Rio e veio Rio. para Hortolândia, Hortolândia. proposta de trabalho. Proposta, tudo certinho. Certo, e não para tinha entender. nada. Certo, Um aí amigo você. meu, um amigo meu certo, que falou você que veio para cá. meu amigo meu me chamou para cá, que tinha uma proposta, cheguei que não era nada disso. Certo. Aí nesse meio tempo, esse outro colega meu me chamou da escola lá de atores. Aí fui, peguei o avião, fui para São Paulo, que não tinha essas pontes aéreas hoje que tem aqui de Campinas, fui para São Paulo de carro, deixei o carro lá, peguei o avião, fui lá para Santa Catarina, fiquei o final de semana lá, depois voltei para cá, tal tudo. Enfim, daí conversando com o cara lá, eu falei assim: olha, você tem um pessoal bom aqui, talentoso. Falei: vamos fazer diferente, vamos fazer uma avaliação deles aqui e daqui eu levo lá para eles fazer um teste lá na Globo. Porque eles não tinham caminho, eu já tinha um caminho. Certo. Eu falei: então a gente pega o pessoal aqui, faz um teste e leva para lá. E aí vai chegar. Eu estou contando essa história para você Certo. entender onde eu vou chegar. Aí ele falou: não, gostei da ideia. Aí eu saí daqui, fui lá para o Rio. Ele saiu lá de Santa Catarina, a gente encontramos lá no hotel, lá na Barra, e ficamos lá. Minha esposa foi também, né, nesse período. Minha esposa conheceu a esposa dele, pegaram amizade e tal, beleza. E aí, por sorte, se tivesse, eu conto essa história que eu falo assim: se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Porque mesmo eu tendo algumas fotos, tem foto, tem o crachá da Globo, tem essas coisas, minha esposa fala: será que ele tá trabalhando na Globo? Eu ficava meio assim, sabe? Ela tinha. Não acreditava muito mesmo assim. Quando você fala assim, acha que é papo, né? Eu falei: tá bom. Gil, se eu falar pra você que né, nem fosse combinado, não daria certo. Certo. Eu tenho uma menina lá que chama Carolina Macieira, ela começou comigo no Terra Nossa. Ela entrou pro elenco, o Jaime Bom Jardim pegou ela, abraçou ela e jogou ela, levou em tudo quanto é novela. Fez América, fez tudo. E nessa época ela estava fazendo a novela América. E aí o que aconteceu? Quando chegamos, eu estava lá no hotel, levamos eles para fazer o teste durante o dia, na noite estava lá no hotel e tal, tudo. A pessoa falou: vamos pro shopping. Né? A gente tinha um ônibus lá, né, que era deles lá. Então vamos passear no shopping, vamos todo mundo pro shopping. Pegamos o ônibus, fomos lá pro shopping. Chegamos lá no shopping, estava tendo um desfile desses assim de uma ação em prol, não lembro o que agora, em prol alguma coisa para poder beneficente, né? Então os artistas estavam cedendo cachê para poder coisa. Eu chego lá, na hora que eu tô entrando, ninguém sabia, a gente não sabia que estava tendo esse evento lá. Na hora que eu tô entrando assim, vem a avó dessa Carolina: Adriano, você aqui, não sei o que tal. Se não fosse você, minha filha não tinha entrado pro elenco da Globo, não sei o que tem da novela, não sei o que tal, me abraçou. A Carolzinha vai ficar feliz de te ver, me puxou, levou lá pro camarim. Todo mundo ficou assim, ó. Até minha esposa falou: caraca, né? Então é verdade mesmo. E aí começou a vir os artistas, né, os diretores passando: e aí, Adriano, beleza, tudo bem, tudo bem? Aí o pessoal botou uma fé, né? Inclusive a minha esposa falou: então é verdade mesmo. Você é o cara. Não era o cara. Eu conhecia, eu trabalhava, né? Não era o cara. Eu conhecia. A turma falou: realmente ele não contou a história, né? Por que será, né? Geralmente as pessoas às vezes duvidam, né? E é uma coisa tão normal, né? Se a gente for ver, quem né? trabalha com isso é normal, como eu te falei, para mim era tranquilo, normal. Mas para quem vê de fora: mas você conheceu fulano? É que nem hoje, eu vou com as rainhas lá, a gente tira foto com os artistas. Mas você tirou foto com fulano? Né? Não é montagem? Muita gente acha até que é montagem. Eu falei: não, o que eu vou fazer levou montagem? Normal isso, né? Normal.
né? E aí deu... Aí foi esse desfile, foi todo mundo, a família, todo mundo viu lá, o pessoal que estava lá ficou empolgado, falou, cara, o cara conhece mesmo, não sei o quê. Que maravilha. E aí continuei com esse projeto, né, durante um ano, nisso até, como eu te falei, daí foi quando eu vim para cá de vez que comecei a fazer os eventos. Nesse meio tempo, você não pensou em, de repente, a esposa mudar para lá? Onde você estava com o trabalho, né? Lá no Rio? Isso, no Rio, ou onde você foi para Santa Catarina? Santa Catarina, o que aconteceu? Eu tinha acabado de casar, como eu te falei. Sim. Foi numa sala de mel. Porque o que acontecia? O cara, ele tinha cursos em Santa Catarina inteira. Então, desde a divisa lá com o Rio Grande do Sul, que é lá em Sombrio, que é 70 quilômetros da coisa, até ali, todas as cidades principais que você possa falar, eu fui. Tubarão, Joinville, Blumenau. É lindo lá, né? É lindo, maravilhoso. Aí, por isso que eu perguntei, né? De repente mudar para lá. Sim. Aí a minha esposa pegou amizade com a esposa dele. Lembra que eu falei esse detalhe? Lembro. Daí ele chegou e falou o seguinte para mim: em vez de eu te pagar então a passagem de avião, que era muito cara na época, hoje também, né? Mas na época estava muito cara. Ele falou: faz o seguinte, eu te banco a gasolina. Aqui o hotel ele tinha as permutas, que ele tinha lá os hotéis, né, alimentação. Você traz sua esposa. E aí a gente vai fazer o trabalho e as duas ficam lá. Certo. Aí foi. Então, assim, eu fiquei em cada hotel, cara. Ah, que coisa linda, você não tem noção. Lá se fosse para pagar, eu não teria condições nunca. É lindo lá, né? Tomando café, assim, na praia. Assim, Santa Catarina, para quem não conhece, é um espetáculo, né? A gente ficava em Balneário Camboriú. Então, só para você ter uma noção, ali era top demais. Que maravilha. E aí você, então, resolveu... ficar aqui em Hortolândia. Parou o trabalho lá e veio para cá. O curso dele, porque assim, eu terminei todos os cursos dele, né? Acabou todos os cursos. Aí ele tinha que começar de novo para depois fazer a avaliação no final, né? Para levar o pessoal para fazer teste. Isso demora, esse processo era mais uns 3 anos, né? Mais ou menos. Correto. Aí o que aconteceu? Eu peguei, tinha que fazer alguma coisa, né? Falei, agora o que eu vou fazer? Volto para o Rio, não volto, né? Como que ficava essa situação? A gente já estava aqui em Hortolândia, começamos a tentar. Foi onde veio os eventos e a gente acabou ficando. Ô Adriano, e essa questão de atuar, né? Você trabalhou como ator e tal, né? E você, de repente, de ator, ficou na parte atrás da câmera, né? Isso. O que foi essa mudança para ti? Então, Por que você decidiu isso e não continuou como ator, né? Então, essa pergunta é boa, muita gente faz. Poucas pessoas fazem, na verdade. Certo. Mas é uma pergunta, o que acontece? Você, quando você está... Como eu falei, eu estava empolgado, fui, né, como ator, queria lá, tal, malhação, tudo mais, né? Mas você está naquela adrenalina, você é novo e tudo mais. E aí chega um momento da vida que você começa a refletir, começa a ver as coisas de outra maneira. E quando eu comecei a ver, né, quando você chega na Globo lá, é diferente de tudo que você... Aqui no Brasil não adianta. Trabalhei, prestei serviço para a Record, até recentemente, depois a gente fala sobre isso também. Mas a estrutura da Globo é outra coisa. Tudo que chega de novidade chegava na Globo. Desde equipamento, desde o sistema dela, como funciona, tudo. Então, imagem, né? Sempre foi qualidade, superior, tudo. né? Então, assim, eu conheci bastante a parte lá dentro, dessa parte técnica também. Sei. Aprendi muito lá, né? Eu fui muito, assim, de chegar, né, nos câmeras. E aí, como que é isso, como que é aquilo, como funciona isso. Então, eu tinha essa coisa de aprender. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que foi isso. Eu preferi, assim, em vez de eu chegar e falar assim, olha, eu sou o ator da novela das 8. Eu preferia falar assim, fui eu que lancei o Gilson na novela das 8. Entendeu? Então eu preferia lançar você, como lancei algumas atrizes, do que eu ser o protagonista, vamos dizer assim. Certo. Aí eu gostei mais dessa participação, porque sempre, desde novo, né, como eu falei, desde a época lá do SBT eu já levava as meninas para participar. Então eu sempre gostei dessa parte de produção. E aí me identifiquei mais, né? É para quem fala, né? Quem gosta e quem é louco para fazer isso. Porque é uma loucura mesmo, uma correria. Certo. E o Adriano, mas me conta uma coisa assim. Você então veio, obviamente, para Hortolândia, já estava aqui em Hortolândia, e essa questão daqui de Hortolândia, quando você veio, você fez o quê antes do rodeio, que hoje é visto como, né, faz parte do rodeio de Hortolândia, da história do rodeio, mas quando você deixou lá, né, aquele trabalho lá do Rio, depois lá em Santa Catarina, veio para cá, você iniciou com revistas, você estava falando que já era a segunda, né? E deixou ao lado da carreira de ator,
e quis concentrar nisso. Eu quero saber sobre produção, sobre arte, câmeras, por trás das luzes, né? Mas hoje você dirige também a TVI, para quem não conhece, está lá, vai acessa a página, Facebook, YouTube, e o seu trabalho, de lá você veio para cá, o primeiro que você acha que é ali que já o degrauzinho aqui em Hortolândia para dar o início e não sair mais aqui de Hortolândia, que esse é o detalhe, né? Você ficou aqui em Hortolândia e hoje é a tua casa, é a tua história, sim, mesmo tendo passado por, Gugu, né, Globo, Record, que você falou, né? Sim. E aí, me conta. Então, quando eu cheguei aqui em Hortolândia, que eu tinha, né, que eu tinha um amigo e tal, aí o pessoal falou, você tem que conhecer, você deve conhecer o nosso amigo Tino Sampaio. Certo. Tino Sampaio. Sabe quem que é Tino Sampaio, não? Tino Sampaio, Hortolândia. Ele, na época, ele era gerente de cultura. Ah, sim, agora lembro. Ele já foi diretor, foi secretário de cultura, e na época ele era gerente de cultura. Inclusive aqui pertinho, a cultura era aqui em cima, aqui, não sei se você lembra. Sei, aqui. Subindo aqui a rua, a cultura era ali. E eu, faz tempo, hein? Faz um tempinho. E eu, quando mudei, morava aqui também. Aqui na Vila Real? Aqui na Vila Real, e morei aqui nessa rua de baixo da igreja aqui. Morei aqui no início. E aí o que acontece? Aí quando eu cheguei aqui, o pessoal falou assim, você tem que conhecer o Tino. Tino, mexe, o que você faz, ele faz também, não sei o que tem e tal. E beleza, me apresentaram o Tino. Então, sentamos para bater um papo. Esse mesmo cara que eu fiz em Santa Catarina, ele conhecia. Um outro cara do Rio de Janeiro que eu tinha feito trabalho, ele conhecia. Então, assim, ele conhecia as pessoas, mesmo pessoas que eu conhecia, só que a gente não foi ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu chegava, ele saía, ou ele saía, eu chegava. Tipo assim, trabalhamos com as mesmas pessoas em épocas diferentes. Né? Mas bacana. A gente conhece, a gente até brinca, a gente passou pelos mesmos perrengues dessas pessoas, né? E a gente sem querer. E aí, na época, ele chegou e falou assim, pô, que bacana que tem uma pessoa igual você aqui, né? Que, né, ele não tinha outras pessoas. E falou assim, vamos fazer algumas coisas aí. Ah, tem um detalhezinho, tem um trabalho que a gente fez sim, foi da Simoni. Tem da Simoni que eu comecei a fazer um trabalho lá em Campinas. E aí depois ele veio para cá, daí ele... ele gosta muito de tradição, de raiz, né? Ele gosta de catira. Então a gente começou a fazer algumas coisas aí. Mas assim, foi o primeiro trabalho que a gente fez mesmo, foi esse da Simone. Não, foi da cerâmica. Da cerâmica. Da cerâmica, certo. Foi os shows. A gente começou a fazer os shows. E daí pra cá a gente... Que interessante, né, o Adriano, porque você foi indicado, né, para procurar o Tino. Os dois entraram num acordo, né, ali, os trabalhos com a prefeitura, né, na época, né, e o Adriano, antes da gente falar do seu canal, a gente vai voltar num assunto legal, que muita gente está aí querendo saber, que já é o rodeio, né, a gente vai encerrar falando sobre a TVI, que, gente, é fantástico, né? Para quem está acompanhando a gente, está na luta. É um canal maravilhoso que, aliás, o Adriano, gente, é parceiro nosso também. O Adriano, ele ajudou, eu faço questão de falar, os primeiros passos aqui da nossa JD Rádio Web, veio para cá e inclusive dando dicas para mim. Até hoje ele faz a agenda do Adriano, que é apertada, né? Parece com a minha também aqui, que eu saio daqui tarde, mas nós dois... Vida nossa, gente, eu te entendo perfeitamente. Eu e o Adriano, a gente se entende. Fala, vamos lá, faz isso e tal. E o Adriano vai falar um pouco do rodeio. Depois a gente encerra o canal dele. Me fale, o rodeio está em que edição esse ano? Rapaz, não faz essa pergunta, você vai me pegar eu agora, que agora aqui não está nem aqui no papelzinho, não lembro de cabeça agora. Mas bom, mas já é uma edição aí. Eu não lembro da edição. Bom, mas vamos lá. Esse ano tem muitos artistas aí que vão vir para Hortolândia. Então, atenção região, atenção Brasil que está acompanhando a gente. Brasil afora, o que é que nós vamos ter de atração nesta festa do rodeio que acontece no mês que vem, aniversário aqui de Hortolândia, cidade nossa de Hortolândia, que a gente tem um orgulho muito grande de morar aqui, né? Eu me identifico com o Adriano, não trabalhei em Globo, nem na Record, mas a gente sempre teve contato também com pessoas
de Globo, de Record, mas grandes cantores, grandes artistas, cantores né? que passaram nos meus programas de rádio, mas a gente optou por ficar aqui e nessa cidade que é próspera e que cresce. Hortolândia cresce muito. E tem a festa de rodeio para quem gosta. Alô, cowboy! Mês que vem, a data, atrações e como a gente faz para adquirir convites, né? Nesse rodeio maravilhoso. Tá certo. Então, né, vamos lá. Como a gente estava falando no início, esse é o maior evento da cidade hoje. Certo. Né? Não tem outro evento na cidade que se compare, até por questão de espaço mesmo. É montado toda uma estrutura. Eu falo que cada ano vem uma novidade, esse ano também tem novidade, mas está um pouco devagar, né, com novidades mesmo, até por questão que está retomando. Pandemia, né? A pandemia ficou 3 anos sem ter o rodeio, então enfim, mas vai ter o rodeio esse ano e assim, não vai ser pequeno não, vai ser grande. Porém, Atenção. só vai ser uma semana. A gente já estava fazendo 2 semanas, né? Esse ano vai ser uma semana só, mas ano que vem já volta a ter as 2 semanas de rodeio. Mas nem por isso ficou pequeno não. Ficou o seguinte, ó, dia 18, que é quinta-feira, né? Zé Neto e Cristiano. Mas quinta-feira e tal. Lembrando que sexta-feira, dia 19, é aniversário da cidade. Então certo, é feriado. Feriado aqui em Hortolândia. Então pode ficar lá, curtir o show até o finalzinho, que não tem problema, porque vai ser o feriado no dia seguinte. Zé Neto e Cristiano, hein? Zé Neto e Cristiano. Dupla boa demais, hein? Aí vai ter uma dupla, Luiz Miguel e Daniel, que vai estar fazendo a abertura, para simplesmente Maiara e Maraísa. No feriado. No dia 19, no certo. aniversário da cidade de Maiara e Maraísa. Bom demais. Showzaço, hein? Muito, muito top. Certo. Daí depois, no 21? dia 20, não, dia 20, Não, dia 20, dia isso, 20 no 20. sábado. No sábado vai ter abertura com o Thiago Lins, que é daqui. Bom, conheço, meu amigo. Conhece Thiago Lins? Afinado, canta demais Thiago Lins, hein? Sumaré, né? Cantou em Sumaré também. Cantou em Sumaré. Canta, o Thiago é de Sumaré, acho que é, né? Que é Thiago Lins. né? Mudou pra lá. Eu acho que é de americano. É de americana? Bom, esse aqui é da região nossa aqui. Mas eu conheço. Thiago é gente boa. E aí depois ele vai estar fazendo abertura para o Luan Santana. Então é Thiago Lins, na sequência Luan Santana. Rapaz. Isso no sábado. Certo, sabadaço, hein? No domingo tem uma novidade aí que eu vou passar para você. Então vamos lá. No domingo tem aquele, né, do alimento não perecível, né, que é 1 quilo de alimento, que você troca por um ingresso, né? Que vai ser João Bosco e Vinícius. Rapaz, duplão, hein? Duplão, muito boa, João Bosco e Vinícius. Você falou do alimento, é isso, domingo? Como funciona? Alimento, você leva 1 quilo de alimento não perecível e você troca por ingresso, certo? Puxa, legal. Então vai lotar, hein? Mas tem Domingão. um outro detalhezinho nesse dia aqui, no dia 21. Certo. Na quinta-feira agora, amanhã, a gente vai estar fazendo a final da Rainha do Rodeio, certo? Muito bom, hein? Então amanhã a gente tem a final da Rainha. Então a gente vai ter lá a Rainha, Princesa e Minha Simpatia. Isso é o tradicional que a gente faz do concurso, que é a primeira festa oficial do rodeio. É a abertura do rodeio amanhã, oficialmente, né? Começa com o concurso da Rainha. Certo. Então a gente tem a Rainha, Princesa e Minha Simpatia. Certo. A novidade que eu trouxe esse ano foi a Rainha Mirim, que é a primeira vez que vai ter a Rainha Mirim, que vai ser uma menina, né? Que vai receber o título de Rainha Mirim. Poxa, que tem legal. 5 finalistas que vão estar lá também amanhã desfilando para poder receber o título. É a primeira vez. E até onde eu pesquisei na região, eu não vi nos rodeios aqui. Que local região, que é o no Espaço Adriano? Blue Eventos. Mas é aberto ou não? Fechado Tem ao público. fechado ao É público. fechado ao público. Certo. Né? É só para os patrocinadores, para as autoridades e para os convidados. Quem que escolhe a rainha? São 7 jurados. Então jurados. são criteriosos ali, criteriosos, né? Então vai escolher a rainha. Princesa e Minha Simpatia. E tem a Mirim também. E a Mirim, depois na sequência a Mirim também. E Amanhã. aí a novidade que eu estou falando que é para o dia 21. Opa, vamos lá. Essa é uma grande novidade aí. Atenção, hein? O que acontece? A Cultura, ela fez uma seletiva com os artistas cadastrados com ela, que participa dos eventos aqui na cidade, né? Então não só de Hortolândia, mas como aqui nos vizinhos nossos aqui, estão sempre participando. E aí, nessa seletiva, ficaram 5 para a final, que vão estar amanhã também, na final da Rainha. Então, esses 5 vão cantar, vai ter 3 jurados técnicos para poder votar, não os jurados da Rainha, são outros 3 jurados que vão estar votando, e desses 5, vai escolher um. Esse um vai fazer a abertura do João Bosco e Vinícius, no palco principal. Puxa vida, que notícia bacana essa, então, hein? a gente vai ter um artista nosso local que vai estar fazendo a abertura para o João Bosco e Vinícius.
Gostei. domingo, né? Gostei. E os outros 4, né? Não menos, mas vão estar participando do palco 2. Também vão estar se apresentando no rodeio no palco 2. Que ideia legal, Então, Adriano. assim, vai ter 5 artistas nossos aqui da Certo. região que vão estar participando diretamente do rodeio. 4 no palco 2 e um no palco principal fazendo a abertura para o João Bosco e Vinícius. Puxa, e nesse dia a gente vai poder adquirir o ingresso com alimento no domingo, né? Você falou de... Certo. A dica que eu dou, né? Você quer comprar ingresso ali no Shopping Hortolândia. Dica o ponto boa. de venda está ali, o ponto, né? Shopping Hortolândia. Shopping Hortolândia, né? Vai lá e faz o... Camarote também ali ou não? Para quem quer camarote? O camarote, se eu não me engano, acabou. No, Adriano, você não me fale uma coisa Acabou dessa. Camarote. Sabe por quê? Se eu quiser camarote, então já era. Eu vou dizer por quê. Como eu disse lá atrás. O rodeio tem em 2020, até então. Né? Todo mundo tá com saudade. Então o pessoal já tinha comprado, né, já tinha reservado seu camarote. Aí não teve. Mas ficou lá. Quem comprou convite, tudo certinho, permaneceu. Ano passado, 22, ia ter também. Né? Só 21 que era certo de não ter. 22 ia ter. Aí não teve. Mas mesmo assim foi aberto os ingressos. O pessoal comprou também. Quando voltou agora para 2023, já tinham menos disponível, né? Camarote. Aí foi venda, tá certo. Só para complementar mesmo, para a gente deixar mais um detalhezinho que eu acho importante, né, de um outro trabalho aqui, foi a novela Jezabel. Então é bom. Aqui no Polo Cine, aqui em Paulínia. Por quê? É só um detalhezinho. Sim. Importante isso, eu lembro, hein? Você estava lá. Estava lá. Paulínia. Quando eu falei para você que eu tinha os fiscais, né, que estavam trabalhando lá comigo, um desses fiscais continuou e se formou como diretor. Ele é diretor. E quando ele veio fiscal para diretor. Fiscal para diretor. Então, quando ele estava aqui, ele ia vir para cá, para Paulínia, e falou assim: Adriano, olha, vou estar gravando lá, tal, Jezabel, você está aí pertinho, você não quer me ajudar? Aí foi quando ele fez o convite para fazer a Jezabel. E aí o que acontece? O detalhezinho que foi bastante gente, não só da região, mas aqui de Hortolândia, participar dessa novela, entendeu? Entrou, né, as crianças entraram pro elenco. Entrou que legal, elenco. Quer dizer, na época deu assim uma chance de Hortolândia estar na novela Jezabel da Record. Bom observação aí sua. E aí veio a pandemia, parou tudo. Pode ser que em breve a gente volte com mais novidade para vocês aí, entendeu? Poxa, umas plataformas estão vindo para cá. Ô Adriano, e qualquer um pode de repente querer participar? Tem que ser ator mesmo, atriz? Não, para figuração não. Figuração não. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. Tem idade para isso? Digamos que eu queira ir lá, poxa, vou lá entrar lá para mim ficar lá tomando uma água lá. Churrascaria, gravar em churrascaria era muito bom, hein? Nossa. Puxa, meu, hein? Aí, as gravações de tinha, né? Aí quem tava lá fazendo a figuração. Comia, daí falava, volta a cena, volta a picanha pra... É mesmo? Opa, com certeza. Puxa vida, então porque, assim, figurante sempre ganhou na cena ali comendo. Mas tinha cenas que era furada também, né? Tinha ficava o dia inteiro. O dia inteiro. E é verdade, agora a gente tá quase encerrando, mas aquela história que tem que chegar 8 horas da manhã, o figurante sair 6 da manhã. E o artista mesmo chega na hora de gravar e... Vamos supor, o estúdio. O estúdio ele começa das 9 às 9. Das 9 às 21, certo? A hora do estúdio é isso daí. Certo. Só que o figurante chega sempre mais cedo. Por quê? Porque a quantidade é maior, você tem que... figurino, você tem que arrumar ele, preparar ele, maquiagem. Então é 1 a 1. Então você pega uma novela de época dessa, por exemplo, que nem Jezabel. Aí você tem que ver. Você imagina eu no Rio de Janeiro, né, fazendo novela de época, e é o seguinte, novela de época você tem que pegar uma mulher que não pinte o cabelo, que não tenha marca de biquíni, Rio de Janeiro, né, que não tenha piercing, que não tenha tatuagem. Como que você vai arrumar uma mulher dessa no Rio de Janeiro? Gente do céu. Entendeu? Porque o perfil da carioca é pintar cabelo, marquinha de biquíni, é piercing, é tatuagem. E eu acho que você dormia pouco, viu? Eu tô te falando que era trabalho. Você dormia muito pouco e pra aí, achar. Seguinte, aí você tinha as pessoas que gravavam. Aí o que acontece? Eu ligava o Gilson lá, que era o meu fiscal. Adriano, olha o seguinte, faltou fulano e fulano. Aí o Adriano tinha que trabalhar com a cabeça rápido, que estava lá em casa, não estava na agência. Um pouquinho que mora lá perto do Projac, tem um perfil. Fulano, ó, você pode ir lá gravar. E puf, né? E tinha que cobrir. Então o que acontece? Então, o figurante, ele chega cedo, é o primeiro a chegar e é o último a sair praticamente. Mas ele chega lá,
ele vai ter que passar, vai ter que dividir, olha, você vai fazer tal papel, porque você tinha aquele negócio, né, de fazer rico, fazer pobre, fazer isso, aquilo, tinha as funçõezinhas mesmo na figuração. Uhum. Você separava os figurantes e de acordo com o que você separava, ele tinha que ir pro figurino. Então ele passava pelo figurino. Ô, Aí Adriano, mas tinha maquiagem. algum um figurante que de repente saía fora do roteiro, tinha que voltar à cena ou não? Que tem figurante que às vezes quer Quer aparecer mais sorrir para. Tinha. quer olhar pra Aconteceu câmera, isso, não pode olhar pra Adriano? câmera, o figurante ele tem Não que passar, pode. tem que passar. Você lembra de alguma coisa que aconteceu? Tem enormes, tem vários, tem Chamou a vários. atenção. Teve um que Vamos ver essa história eu aí. fiz Sandy Júnior, né? Sandy Júnior gravava aqui, lembra? Depois eles foram Lembro. pra lá. Que legal, Sandy Júnior. Sandy Júnior, quando foi pra lá, é o seguinte, tinha um rapazinho que ele era apaixonado pela Sandy, apaixonado mesmo, né? Só que assim, ele, aquela paixão, não era paixão de querer casar com ela, não, ele era fã mesmo, literalmente, um fã mesmo, né? E aí ele tava muito assim, né? Ficava vibrando, né? Aquela coisa toda. E o segurança ficou no pé dele. Ele não chegou a fazer nada, mas a ansiedade que ele estava de tentar se aproximar durante a cena, a segurança retirou ele. Gente, quer dizer, Não ele deixou estava lá gravar. para ganhar um dinheirinho, Acabou perdendo. mas até a gravação. queria o fã abraçar, Ele né? Quer chegar mais Não, perto. ele não ia abraçar, Mas ele, eu sei, ele queria tentar. estar o mais perto possível, entendeu? Aí parava a cena e aí falava, não, acabaram não. retirando ele. Coitado, né? Acabou ficando. Agora, teve De- inúmeras cenas, né? Tem cenas que, por exemplo, o cara tava lá e caía do cavalo e ali a pôr daquele jeito ficava engraçado. Ô, Adriano, Tem várias. teve uma cena que eu vi, e o cara tava tão assim, animado, eu vi na internet, aí depois você vê, que quando puxa a cena, ele faz que ele tá varrendo, mas a vassoura não tá nem no chão. Ele tá em cima, assim, tá? Ele tá empolgado. Só fazendo que tá varrendo, não tá chegando, né, no chão. Quer dizer, é bem típico isso, né, de figurante, né? Às vezes tá lá ligado, mas desligado naquilo que tem que fazer, né? Adriano, então me fale aí alguma coisa que você acha que é legal da sua TVI pra gente encerrar. Fique à vontade. Foi um prazer, uma pena que a gente tem que acabar esse bate-papo, mas em breve nós voltaremos com o Adriano aqui, contando mais histórias, porque é longa a história do Adriano. Então, para quem acompanhou, viu que o Adriano, além de um grande diretor, que traz, assim, muitas coisas boas para Hortolândia, eventos que ele faz, e leva também para a gente aí muita coisa bacana, para a gente poder acompanhar na TVI, ele também foi é um grande ator ainda, com certeza, se precisar ele atua, e eu queria que você ficasse à vontade para a gente poder encerrar, uma pena esse nosso bate-papo. Fique à vontade, Adriano. Não, tranquilo. TVI hoje, qual que é a finalidade? A gente abriu alguns espaços, né? Para muitas pessoas. Por exemplo, a gente tem muitas entidades aqui na cidade que precisam de ajuda, precisam de um espaço, precisam divulgar os seus projetos e não tem. Então a gente dá oportunidade lá. Tem muitas empresárias, né? Às vezes pequenas empresárias, né? Com as mulheres que fazem artesanato, não consegue pagar uma propaganda grande. Então a gente vai lá nas feirinhas, divulga as feirinhas, por exemplo, entendeu? Você tem grandes projetos que acontecem, às vezes até para a população, e a população não sabe. Então é o meio que a gente tem de estar informando a população também. Então a gente presta prestação de contas de serviço, né, de trabalhos, e conhecer pessoas, assim como a gente está fazendo esse bate-papo gostoso aqui. A gente faz, você já teve lá no café, a gente faz o bate-papo. Eu gosto muito de conversar, é bom a gente conhecer histórias, né? A gente troca experiências, né, como a gente fala. Sim. Isso é muito bom. Verdade. Então é isso aí. Bom, e o contato do Adriano? Conta pra gente. Qual é o número para quem quiser entrar em contato, falar contigo? Porque, ó, tem gente aqui, eu olhei aqui no Zap, querendo... será que tem figurante careca? É o Cris. Ei, Cris. Figurante careca, tá vendo? Tem aqui o pastor também, Leandro Perini, Santana Lima. Alô, Santana Lima também tá com a gente. Grande radialista. Valdir Maurício, Cidinha Quintino. Bom, todo mundo que mandou aquele alô, queria então o seu fone para quem quiser entrar em contato contigo, até para poder também divulgar na TVI, né? Qual seria o Adriano? Então, vamos lá. Eu vou passar um telefone só,
Certo. Como você acabou de falar, são dois segmentos diferentes. Tem o meu que é 982246695. 982246695. Meu sonho é um dia eu ter condições de contratar o Gilson para fazer minha propaganda, né? Já pensou? Olha que beleza, que honra, hein? Como seria a voz do Gilson falando 98224 Ó, seria 98224 6695? 6695. Aí eu ficava rico, tá vendo? Com uma Oh, voz dessa meu divulgando o Deus meu do céu. trabalho, eu ficava bom demais. Obrigado, que é isso. É a nossa voz da cidade, isso é inconfundível mesmo, Obrigado, não tem viu? para ninguém. Isso é de fato de coração, a gente já falou muito sobre isso. Obrigado, e é meu real. amigo. Obrigado. Bom, então o que acontece? O pessoal perguntou, mas e a agência, como que está a agência? Tinha parado também, né, como eu falei, porque é por causa da pandemia. Então hoje eu estou voltando com a agência, com a PM Produções e Eventos, né, com a Rainha do Rodeio, tanto a Dutra quanto a Mirim, e vou dar sequência. Então eu já falei para as meninas, olha, vocês que, mesmo que não ganharam, né, que não tem como todas ganharem, né, falei, fica cadastrado comigo que vai ter outros trabalhos que eu vou estar correndo atrás também, como pode ser que venha algumas gravações aí sim. Certo. Então eu estou fazendo o cadastro é sem custo, é só me chamar no WhatsApp, eu passo as informações que eu preciso, vai ter que enviar fotos, dados. E a TVI, como eu falei, é para a pessoa que é empresária, a pessoa que tem uma ONG, quer divulgar seus trabalhos, seus serviços, está à disposição também. A gente está encerrando por aqui, né? Quero agradecer a todos pela audiência e para quem não assistiu ao vivo, vai assistir depois a história do Adriano Mônaco, um grande amigo, diretor, promotor de eventos aqui em Hortolândia. A todos um ótimo dia, um grande abraço e até a próxima.